estudado a Bíblia há algum tempo, desde quando o Senhor abriu os meus olhos com relação à palavra e aquilo que Ele fez por mim na cruz. Eu tenho descoberto através da palavra uma fonte de vida, uma fonte na qual não acaba. Essa fonte ela é tão preciosa que tudo o que eu preciso como cristão está disponível para eu acessar a qualquer hora do dia, a qualquer momento da minha vida, estando bem ou ruim, está disponível. Mas quando nós não sabemos dessas verdades, às vezes nós ficamos andando de um lado para o outro, desesperados, sem uma direção, sem uma resposta, e às vezes nós não sabemos o que fazer, sabendo que na Bíblia, a palavra eterna do nosso Deus, que é uma carta de amor para mim, está disponível para eu ler, me apossar e saber o que eu tenho que fazer. Agora há pouco a irmã falou sobre as crianças e sobre os filhos, e nós temos na Bíblia instruções suficientes para que nós possamos ensinar o caminho para os nossos filhos. Só que durante essa semana, numa palestra que eu e a Gisele participamos, online, nós descobrimos que as pessoas dessa terra, e nós juntos, estamos criando os nossos filhos, diferente daquilo que a palavra fala. A palavra fala em Provérbios 22, que nós devemos ensinar o caminho para os nossos filhos. E nós estamos apenas criando eles, dando comida, dando roupa, dando escola, dando conforto. Queridos, isso não muda o coração deles. Isso não muda a natureza na qual eles foram criados. Porque criar é apenas dar sustento, mas ensinar é incutir no coração deles um caráter, uma forma de viver, uma realidade de vida diferente daquela que nós achamos que a sociedade tem pregado nesses últimos dias. Muitos pais, na angústia de dar para os filhos aquilo que eles não tiveram em suas infâncias, mostram um caminho totalmente diferente do que aquilo que está dizendo na palavra. E eu quero trazer você hoje para a palavra de Deus, para que eu e você possamos descobrir o que realmente o Senhor Jesus fez por nós, pelo mundo inteiro. Porque tem um versículo muito enigmático na Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Queridos, antes de eu nascer, Jesus já tinha providenciado uma saída para mim. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 9, e eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Uma pergunta que eu, muitas vezes, fiz para mim mesmo. Garanto que você, em algum momento, você também fez essa pergunta. Ela é uma pergunta que o rei Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, fez. E a resposta está clara através da palavra. Provérbios 20, não precisa se levantar, pode ficar se assentado que nós vamos ler 2 versículos, tá? Provérbios capítulo 20, versículo 9, a pergunta é assim, ó: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Essa é a pergunta que Salomão fez. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? A resposta, querido, é ninguém. Ninguém pode responder essa pergunta humanamente dizendo. De todas as pessoas que nasceram da barriga de uma mulher e pisaram nessa terra, não pode dizer, não tem como responder essa pergunta, porque a pergunta ela está respondida no livro de Romanos,
Paulo falando para a igreja, ele fala assim: não há nenhuma pessoa sem pecado na terra, nem grego, nem romano, nem gentil, nem brasileiro, nem japonês, ou qualquer nacionalidade que você possa lembrar na tua mente. Não existe nenhuma pessoa que nasceu nessa terra sem pecado. Talvez vocês estão vendo aqui nesse altar hoje uma gaiola, e eu quero agradecer a tia Neuci que emprestou, e nós temos 2 pessoinhas ali dentro. Eu peguei esses bonequinhos emprestados do meu vizinho, do Edu, porque nós lá em casa não temos criança pequenininha, né? E não tem mais essas coisinhas de criança. E eu pedi emprestado para ele, e ele falou assim: para que você vai usar? Eu falei assim: porque o tio vai pregar amanhã, e eu preciso explicar para a igreja o que Jesus fez por nós. Ah, é? Eu falei: é. Então eu quero trazer para você nessa manhã uma revelação daquilo que o Senhor mostrou para mim, em pensamento não sei, mas em visão, em cima de uma aula que eu tive há poucos dias atrás, que talvez você também assistiu na escola dominical, que falava sobre salvação, justificação e santificação. Não sei se você assistiu essa aula, mas quando eu assisti, algumas coisas daquilo que Deus já tinha falado no meu coração veio em forma de imagem. E por saber que nós adquirimos maior conhecimento com imagem, eu trouxe essa gaiola hoje aqui para nós sabermos isso. Por muitos séculos, queridos, acredito que uns 5 séculos já, os filósofos do renascentismo, do humanismo, têm dito para a sociedade que eu e você, nós nascemos bons. Alguém já ouviu isso ou não? Que nós nascemos bons, mas é a sociedade que nos corrompe. E essa filosofia de vida deu a origem ao antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo, tirando Deus da realidade da natureza divina. Mas eu queria dizer para você que nessa manhã, essa pergunta aqui, ó: quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém pode dizer. Se ninguém pode dizer, logo essa teoria, essa filosofia de vida, ela está errada. Porque a sociedade, ela está do jeito que está hoje, como fruto de uma ação humana, e não o contrário. Não é o contrário. Quando uma criança nasce, ela não se corrompe porque a sociedade é ruim. Ela já nasce numa sociedade que já foi corrompida, porque as pessoas já nasceram no teu interior com pecado. Na minha infância, quando eu ainda não sabia quem era o Senhor, e às vezes eu discutia com a minha mãe, talvez você já falou isso algumas vezes, no momento de raiva, de nervoso, né? De angústia, eu falei para ela um dia, sabe, bravo com ela, falei assim: mãe, eu não pedi para nascer nessa família. Garanto que doeu o coração dela, porque dói o coração do pai quando você ouve isso de um filho. E eu falei para ela que eu não tinha pedido para nascer naquela família, mas sem saber que isso estava escrito na Bíblia. Que lugar, antes de eu nascer, alguém perguntou para mim: Ricardo, qual família que você quer nascer? Daí talvez você ia falar assim: eu queria nascer numa família que tivesse um pouco melhor condição, porque quando nós éramos pequenos nós passamos muita dificuldade. Tem um ditado popular que fala que você pode ficar rico 2 vezes na vida, né? Nascendo numa família rica ou casando com uma pessoa que é rica, né? Mas eu posso dizer para você que a terceira é verdadeira também, tá? Trabalhar honestamente, você também pode ter seu sustento todos os dias. Amém? Amém, baiano? Amém? Quando eu falei para minha mãe que eu não tinha pedido para nascer naquela família, ela não tinha como dar resposta para mim, porque ela não tinha, porque ela não pediu para nascer na família dela. Deus sabia que eu ia fazer essa pergunta para ele um dia, porque quando eu aceitei o Evangelho há mais de 20 anos atrás, quando uma pessoa chegou em mim e falou que Jesus me amava, eu pensei bem: e daí o que eu tenho a ver com isso? Para que eu preciso de Jesus, sendo que eu sou dono do meu próprio nariz?
Eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, ir para onde que eu quero, sair, voltar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio. Ah, irmã, eu achava que eu tinha livre-arbítrio. Mas o dia que Deus me deu a visão da gaiola, que nessa manhã está aqui para mim e para você ver, eu entendi que eu não nasci com direito nenhum, apenas com um direito, de ser herdeiro do pecado de Adão. Eu nasci herdeiro do pecado de Adão, que se chama pecado original, e eu não escolhi. E o Deus no qual eu estou falando nessa manhã também não me perguntou. Porque tem versículos na Bíblia que fala que o pecado do pai passa para o filho. E isso de geração para geração. Nós vemos aqui histórias bíblicas que o pai não pagou a conta, os filhos foi como credor. Ou seja, os filhos pagaram a conta pelo pai. A viúva de Serepta é uma prova disso. Os filhos iam ser vendidos por causa da dívida do pai. E o profeta chega lá e multiplica o azeite naquela casa, para que haja o quê? Abundância. Queridos, o que eu quero dizer nessa manhã, que essa gaiola aqui se chama pecado, no qual eu e você, querendo ou não, nascemos já dentro dela. E como Deus sabia que eu ia fazer essa pergunta um dia, e eu fiz, e Ele falou para mim, porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta, eu vou te dar uma resposta. Eu não condeno ninguém de forma injusta, porque a minha natureza é justa. Eu falei, e daí? Como que eu posso fazer escolha se agora eu sei que eu já nasci dentro de uma gaiola? E daí a hora que o Pedro começou a tocar a música Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça. Essa palavra que eu creio que uma imensidão de cristão não sabe o que significa ainda. Querido, maravilhosa graça é isso daqui que eu vou fazer na tua frente agora. O que o Senhor mostrou para mim em visão. Que quando nós nascemos nessa gaiola que se chama pecado, e eu sou resultado daquilo que eu produzo nessa terra, porque eu como daquilo que eu planto. E eu comecei a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem escolher, mas porque Deus é justo, Ele envia o Filho dele, para dar uma saída para mim, e não ser injustiçado diante de Deus. Há 20 anos atrás, quando alguém falou do Evangelho para mim, e um dia a palavra abriu assim, o céu abriu os meus olhos de um entendimento que eu precisava de Jesus, que até então nunca tinha acontecido na minha vida. Eu comecei a entender que não era possível o meu entendimento ser aberto se eu estivesse dentro da gaiola, que se chama pecado, na qual eu estava encarcerado e ali eu iria morrer. Um belo dia, em maio de 2001, uma pessoa falou para mim um versículo bíblico, e naquele dia eu tive a experiência que eu vi essa semana. Quando a palavra de Deus, que é o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo é pregada para mim e para você, acontece algo sobrenatural, espiritualmente dizendo. A minha vontade, que estava aqui dentro, presa, ela é liberta, para eu poder escolher. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Eu vou tirar aqui esses bonequinhos daqui de dentro. Um é o Batman e o outro é o Super-Homem, todos pecadores igual nós. Os dois nesse momento estão fora da gaiola. Você sabe o que acontece nesse momento? Essa daqui é a ação da graça de Deus. A graça de Deus nesse momento te tirou de dentro da gaiola, ou seja, a tua vontade que estava presa de escolher por Jesus Cristo, não está mais. Segundos,
minutos. Talvez você está lá na rua, você vê um versículo na rua, o Espírito Santo vai lá, te tira da gaiola e coloca para fora da gaiola, para que você possa olhar tudo aquilo e falar assim: agora eu posso escolher, porque antes você não poderia escolher. Quando eu nasci eu não tinha como escolher. Daí a graça de Deus, que é Jesus morrendo na cruz por mim, para justificar um preço que eu estava devendo para Deus. Então justificação é o que? É salvação mediante o pagamento de outra pessoa, ou seja, alguém veio e pagou minha conta. E por ele ter pago, sabe o que ele faz? Ele me tira de dentro da gaiola com amor sacrificial, um amor lindo. Ele me coloca do lado de fora e fala assim: Ricardo, agora que você está fora da gaiola, porque eu, com meu sangue, eu já te tirei de dentro da gaiola, você pode escolher me seguir, ou você pode também voltar para dentro da gaiola, porque você agora tem escolha. Antes você não tinha, porque a Bíblia fala que o pecado gera morte. É isso ou não que fala? Porque a minha fala isso. Então antes ia ser gerado morte na minha vida, mas Cristo foi lá, essa morte que foi gerada em mim, Ele morreu no meu lugar. Então Ele pagou esse preço. Por isso que eu falei o versículo, porque Deus amou o mundo. Isso é graça, é trazer você de dentro da gaiola do lado de fora e ver o que Cristo fez por você e te dar a oportunidade de escolher voltar para lá ou não. Continuar dentro da gaiola que se chama pecado, escravidão e reino das trevas, na qual nós não vemos fisicamente, mas nós vivemos nesse mundo. Ou você pode ficar do lado de fora, no reino do amor de Deus. Paulo fala que quando Cristo morre, Ele nos tira desse império das trevas, que não nos dá chance de escolha, e Ele nos coloca num reino de amor. A hora que eu enxerguei isso, e Deus me mostrou, eu falei: Senhor, as pessoas não sabem disso? Ele falou assim: não, mas as pessoas estão dentro da igreja, encarceradas em seus pecados, falando de Jesus, mas não sabendo o que Jesus fez por elas. Não estou falando que são todos, mas eu queria falar nessa manhã, porque eu sei que Deus está revelando alguma coisa no teu coração, porque revelou no meu. E por eu estar do lado de fora, hoje eu posso escolher, sabe o que? Ter a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. No versículo, em Provérbios capítulo 22, no versículo 15, a minha Bíblia fala assim: a falta de juízo está ligada ao coração da criança. Então é uma prova real de que nós nascemos no pecado. A falta de juízo está o quê? Ligada ao coração da criança. Mas o ensino dos pais tira essa falta de juízo do coração da criança e lhe mostra o caminho correto em que ele deve andar. Porque no versículo 6 fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ensinar é diferente de criar. Criar nós damos comida, agora ensinar nós ensinamos princípios. Quais? Os princípios que a palavra de Deus nos fala. Então, Cristo nos salvou, e quando eu saio do lado de fora dessa gaiola, e eu sei que eu sou salvo, eu entendo o que é justificação. A partir desse momento que eu sou justificado no sangue de Jesus, e eu tenho direito de fazer escolhas, eu posso voltar para dentro da gaiola, porque eu sou livre, ou eu posso me espelhar nos princípios que Jesus prega nos evangelhos. Quer ser humilde, quer ser manso, quer fazer para o próximo aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, que é fundamentar a minha casa, igual a Gisele falou, nesses princípios, que é construir o meu caráter em cima daquilo que está falando. Mas aí há um problema muito grande, porque o Espírito Santo, quando faz esse entendimento na tua mente, de que você pode aceitar Jesus e ser livre,
começa um processo extraordinário na tua vida, que se chama o processo de santificação. Ou seja, o caráter de Cristo começa a ser imprimido no teu coração e na tua mente, através de uma ação do Espírito Santo. E todos os dias você é confrontado com o pecado, para que você fale não para o pecado e escolha o caráter de Cristo. E esse processo vai até o último dia, no qual, quando o Senhor voltar para nos buscar, esse processo ainda vai estar acontecendo. Processo de santificação é o que? É ter a vida de Jesus vivendo dentro de mim, que é a primeira música que nós tocamos hoje. Porque dele, por meio dele e para ele. Queridos, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós entramos numa igreja cristã, e a primeira coisa que nós ouvimos como cristão: nós precisamos obedecer os mandamentos. Nós precisamos obedecer essa regra. Nós precisamos obedecer as autoridades. Nós precisamos obedecer os nossos pais. Nós precisamos obedecer isso. E o evangelho, que era boa notícia, se torna uma má notícia para mim, porque eu tenho que começar a obedecer. E daí eu começo a me esforçar, através das minhas forças, a obedecer, a tentar produzir, através da minha religião ou da minha forma de pensar, um fruto que alguém mais para frente vai bater palma e vai falar assim: Ricardo, parabéns, você andou corretamente. Eu queria desconstruir isso do teu coração nessa manhã, porque isso é uma mentira que por muito e muito tempo foi falada no coração dos cristãos, que através da força deles, eles iam conquistar o amor e a alegria do Senhor. Queridos, a Bíblia fala que foi de graça que eu fui salvo, e o caráter de Cristo, ele é impresso em mim, de graça também, não é através do meu esforço. Muitas vezes nós oramos, sabe como? De forma muito errada, e nós falamos assim: Senhor, me ajuda a obedecer. Quantas vezes eu fiz essa oração? Senhor, me ajuda a obedecer. Daí você vai falar assim: Ricardo, está errado essa oração? Tá. Você sabe por quê? Porque em Cristo eu já sou obediente. Porque em Cristo, Paulo fala que nas regiões celestiais eu já sou tudo nele. Se em Cristo eu já sou mais do que vencedor, por que eu tenho que ficar tentando me esforçar para ser aquilo que eu nunca vou ser? Eu não quero trazer na tua mente essa manhã uma dúvida, porque eu quero esclarecer algumas coisas em você. Cristo é a videira verdadeira e Ele é a fonte de todas as coisas, como Pedro cantou agora há pouco, no começo do culto. Se é por Ele, por meio dEle, para Ele, eu não entro no processo. Eu sou apenas o quê? Um beneficiário. Eu recebi o benefício sem merecer, porque eu fui criado dentro dessa gaiola. Qual que é a forma correta de eu orar? Paulo sabia disso, e ele escreve uma carta para os Efésios, capítulo 1, versículo 17, a hora que você tiver tempo para estudar esse versículo. Ele fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Você sabe o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja? Eu preciso que vocês saibam quem Jesus é, porque sabendo quem Ele é, vocês vão se tornar iguais a Ele. Porque em Romanos fala que o nosso propósito nessa terra é ser imagem e semelhança de Jesus. Não imagem e semelhança de Adão, imagem e semelhança de Jesus. Mas não com a minha força e com o meu mérito. Porque a religião, por muitos e muitos séculos, levou as pessoas a se sacrificarem para conquistar aquilo que Jesus já tinha conquistado na cruz. Mas não falou o verdadeiro evangelho, que fala que Cristo já conquistou todas as coisas. Daí você vai falar assim: Ricardo, então como que eu devo orar? Você deve orar da seguinte forma: eu me aposso do amor que eu não tenho para amar o baiano. Eu me aposto do perdão que eu não tinha
para perdoar a Nilza. Eu me aposso da humildade que eu nunca vou ter através do meu esforço humano. Por isso que Jesus começa o Sermão do Monte dizendo, sabe o quê? Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que é humilde. Só que lá em Mateus 11, 28, 29 e 30, ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Queridos, eu não sou manso nem humilde de coração. Eu não sou. Mas em Cristo, já fui há 2000 anos atrás, escrito no livro da vida, Ricardo, manso e humilde de coração. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque você e eu precisamos nos apossar da identidade que já está de graça para mim e para você, e parar de ficar lutando contra o pecado, para que Paulo não tenha que escrever de novo aquela carta dizendo, não deixa a sua carne vencer. Eu preciso que você entenda que em Cristo você já é santo, que em Cristo você já é salvo, que em Cristo você já é humilde. Naturalmente é para você ser isso dentro da sua casa, naturalmente é para você ser isso dentro da sociedade, mas acontece algo extraordinário, que no qual eu quero dizer para você nessa manhã: se a revelação não vier no teu coração, você não consegue ser aquilo que a palavra fala que você tem que ser. Por isso que Paulo escreve que Deus te dê espírito de revelação, para você saber quem você é. É como se você fosse o príncipe de uma nação, mas foi criado aqui na cidade de Biporã. E um dia alguém chega e fala assim: você sabia que você é rei, que você é príncipe, herdeiro de um trono? Não, nunca ninguém me falou. Mas está aqui, isso aqui é seus antepassados. Naquele momento você se aposta daquilo e você se torna o príncipe no qual você já era. Você já era príncipe, mas você não sabia. Querido, a Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores. Nós já fomos curados, nós já fomos santificados. E eu quero convidar para terminar essa palavra dessa manhã, Romanos capítulo 8, que você possa estar abrindo comigo. E eu quero fazer um pequeno resumo daquilo que eu falei para você nessa manhã. E se você entendeu, eu queria muito que você falasse para um maior número possível de pessoas, porque isso se chama evangelho. A boa notícia de Jesus, de que eu fui salvo, não pelos meus méritos, mas pela salvação gratuita, e que se chama graça. Ele me justificou, não pelas minhas ações, mas pelas ações dele. E ele tem santificado a minha vida através da revelação do Espírito Santo no meu homem interior, porque a Bíblia fala que quando eu aceitei Jesus, esse hominho aqui, que quando ele sai da gaiola, quando ele aceita Jesus, ele morre para o pecado, e ele nasce de novo no reino dos céus. Isso é um novo nascimento. Daí você fala assim: mas como que alguém pode nascer de novo? Nicodemos ficou confuso. Ele falou: como que eu posso nascer de novo? Daí Jesus fala assim: é obra do Espírito, meu amigo, você só precisa crer. Então, se você crê, o nascimento acontece no reino dos céus. Daí a tua imagem e semelhança vai crescer em Cristo. Versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, a Bíblia fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Eu acredito que todo mundo sabe o que significa a palavra destino. Destino é um fim que está preparado lá na frente. Então, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, quando Jesus me tira daquela gaiola, Ele me predestina com o seu amor a ser igual a Ele, para que eu possa escolher a ter a imagem dEle, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Eu sou os irmãos nos quais Ele salvou. Versículo 30, e aos que predestinou, eu e você nessa manhã, a esses também fez o quê? Chamou para sermos salvos,
para sermos libertos por sua graça, para sermos purificados, não mais através das nossas ações, porque foi impossível para o homem fazer isso. E aos que chamou, a esses também o quê? Justificou, ou seja, fui salvo mediante a justiça de uma outra pessoa. A esse também justificou, e aos que justificou, a esses também, sabe que fez o quê? Glorificou. O que significa essa palavra? Glorificar, glória. Sabe o que é glória, baiano? Glória é o seguinte: alguém chegar em você e falar assim: teu filho é igual a você, tem a tua glória, tem a tua identidade, parece demais, tal filho, tal pai, tal filho. Isso é glória. O que Paulo estava querendo dizer, que a partir do momento que eu entendo que eu sou salvo, e que eu escolho ser igual a Cristo, mas não mais com as minhas forças, mas sim numa posse diária, do amor dele, da humildade dele, da salvação dele, eu vou me transformando cada dia mais na glória de Deus, eu vou me transformando na imagem e semelhança do meu Pai. E por muitas vezes nós ouvimos um evangelho barato, no qual fala para nós que nós temos que obedecer, mas Cristo já obedeceu por mim, agora eu só preciso andar nele, e por meio dele, porque se eu andar em mim eu vou continuar desobedecendo. Não tem mais como o Ricardo andar com as próprias mãos e os pés, porque eu vou continuar pecando. Então eu preciso que a vida de Cristo inunde a minha vida, e aconteça exatamente o que a música que o Pedro cantou: mais dele, menos de mim. Quanto mais dele, menos de mim, mais a glória do Pai vai ser sido representada nessa terra. Porque a Bíblia fala que as obras que eu e você produz nessa terra, não é para chamar atenção para nós, é para chamar atenção para o céu, para que as pessoas olham as nossas luzes e o nosso sal, e falam assim: glória a Deus no céu. Então as ações que eu produzo, depois que eu me conecto à videira verdadeira, é para glorificar o Pai. Então todas as vezes que eu chamo a atenção do Evangelho para mim, ou para minha vida, o brilho do céu não é visto pela terra, mas todas as vezes que é mais dele e menos de mim, a minha vida é transformada, e a vida das pessoas que estão ao meu redor são transformadas, e elas entendem isso daqui que eu entendi, que eu trouxe para você nessa manhã. Estamos livres. Se quiser voltar para a gaiola, é pecado e é morte, mas se quiser ficar do lado de fora, podemos ficar cada dia mais parecido com Cristo, não por minha força, mas numa posse diária. Tem 8.000 promessas, Nilza, 8.000 promessas na Bíblia, para que eu possa me apossar. E algumas promessas básicas é que quando eu aceito Jesus, eu me torno filho. Então a minha oração hoje é o que? Senhor, obrigado, porque o Senhor, através de Jesus Cristo, me fez seu filho, e por ser seu filho, eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero cada dia mais ser reconhecido nessa terra como uma pessoa que tem características do teu filho Jesus. Senhor, eu jogo nesse chão nessa manhã todas as forças de vontade minha, que por muito tempo eu tentei, da minha forma, do meu jeito, a produzir um fruto para o teu reino. Senhor, é impossível, porque o fruto só é produzido através de Jesus. Então nessa manhã eu apresento a tua igreja, Senhor, traga essa revelação que o Senhor trouxe, fala para cada um de nós que é impossível mesmo nós purificarmos a nós mesmos. Senhor, tira da mente do teu povo que nós nascemos bons, porque a tua palavra fala que não tem nenhum justo sequer sobre a terra, e Jesus precisou vir aqui. Senhor, traga o convencimento do pecado, para que as pessoas possam se arrepender e te reconhecer como Salvador e Senhor das vidas delas. Como foi a abertura feita nessa manhã, Senhor, se nós dizemos para o Senhor que o Senhor é o nosso Senhor, nós precisamos obedecer
ao fluxo da vida que vem de Ti, Senhor. Senhor, nós nos desarmamos nessa manhã de todo o nosso entendimento humano, da nossa força. Sabemos, Pai, que segundo sem o oxigênio nós não estamos mais nessa terra. Então nós Te adoramos nesse altar e queremos dizer a Ti, Senhor, que nós somos Teus, que essa igreja é Sua. Senhor, que as nossas ações, Pai, quando são feitas em gratidão e resposta ao Teu amor, elas denunciam um reino de amor, de gratidão. Mas, Pai, ensina o Teu povo a amar intensamente, a servir intensamente, Pai, porque está recebendo isso direto da fonte que é Jesus. Senhor, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs, Pai. Eu quero, Senhor, pedir que a retidão do céu caia sobre o nosso coração e que a gente venha se envergonhar, Pai, dos nossos pecados. E que a gente venha, Pai, Senhor, buscar a Tua face todo dia pela manhã. E um dia após o outro, igual a Gisele falou, poder aprender e a ensinar. Não só criar os nossos filhos, mas ensiná-los. Senhor, nessa doutrina maravilhosa da graça, do amor. Nos ensina mesmo, Pai, hoje não mais por obrigação a obedecer, mas por gratidão, como uma resposta do nosso coração, aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado por ter tirado nós dessa gaiola, que se chama pecado, e por ter nos dado a chance de estar aqui do lado de fora para poder escolher o Senhor, porque antes a nossa vontade estava presa e nós não poderíamos escolher. Te louvamos nessa manhã, Pai, te agradecemos nessa manhã, que o Teu poder esteja sobre essa casa, essa família, sobre os meus irmãos e aqueles que estão ouvindo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém? Queridos, quando você for orar por alguém, para que essa pessoa receba Jesus, ore para que o Espírito Santo libere ele da vontade presa, porque ele não tem condição de escolher Jesus se ele estiver preso. Pessoas oraram para que o Senhor me libertasse para eu poder escolher a Jesus. Eu tenho orado por muitos e muitos dias para pessoas serem libertas, para elas poderem escolher Jesus, porque eu não posso escolher por elas. Mas eu quero que você entenda que a hora que você for orar pelos teus filhos, ou pelos teus amigos, pais, mães, aqueles que ainda não conhecem Jesus, fala assim para o Senhor: liberta eles, para que eles possam fazer a escolha. Liberta eles, para que eles possam, do lado de fora dessa gaiola, poder escolher o que Jesus fez. Porque a hora que eles verem Jesus, eles vão receber a salvação e vão começar o processo da santificação, no qual eu e você estamos ainda. Amém? Amém? Se levanta nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela Tua palavra. Te agradecemos por Teu amor, Senhor Jesus. Papai, te agradecemos pelo Senhor ter enviado Jesus. Que o amor perfeito Seu inunda os nossos corações. Senhor, que essa graça que foi ofertada através da morte de Jesus Cristo seja clara na nossa mente quando a gente for evangelizar. Que a gente não evangelize mais, Pai, as pessoas dizendo que elas vão para o inferno, mas sim que elas podem ter a chance de escolher Jesus. Senhor, que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Senhor, vindo direto da boca do Teu Espírito Santo. E esse Espírito Santo abrace os nossos corações essa manhã e nos dê estratégias para interceder, para que vidas possam ser libertas dessa vontade que estava presa, para que elas possam escolher a Ti, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Se tiverem dúvida, pode me ligar, pode me perguntar, talvez ficou alguma coisa que você não entendeu, que você possa ter liberdade para perguntar, porque quanto mais nós soubermos, mais nós vamos fazer do jeito certo. Amém? Deus abençoe o teu domingo, o teu alimento, em nome de Jesus. Quer ficar por dentro de tudo?
pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar, acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.